No vídeo de hoje vamos conhecer os maias. Os maias foram uma civilização pré-colombiana que se desenvolveu na Mesoamérica a partir de aproximadamente 1800 a.C. O auge da civilização é conhecido como período clássico e aconteceu entre 250 d.C. e 900 d.C. Nesse período, esse povo realizou um grande número de construções e a população que habitava a região alcançou seu pico. Os maias ficaram muito conhecidos por possuírem conhecimentos muito avançados em áreas como astronomia e matemática. No campo religioso, os maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses e tinham um sacrifício humano como uma prática ritualista. Muitos acreditavam em diversos deuses que tinham o sacrifício humano como uma prática ritualista. Muito importante, esses sacrifícios também tinham uma considerável importância política para esse povo. Politicamente organizavam-se em cidades-estados, o que significa que os maias nunca foram um império com fronteiras consolidadas. A sociedade mais hierarquizada, assim, a sociedade maia era hierarquizada, assim, existiam diferentes grupos sociais, cada um com papéis importantes na sociedade. O maior grupo da sociedade maia eram os camponeses, responsáveis pela agricultura e pela produção de alimentos. Ainda havia uma nobreza responsável por cargos relacionados à administração das cidades-estado e pelo sacerdote religioso. Por fim, havia o rei chamado Ajal, que era a autoridade máxima de cada cidade. A arquitetura e a matemática dos maias também foram bastante famosas. A arquitetura foi responsável pelos grandes desenvolvimentos das grandes construções de toda a Mesoamérica, as quais se destacam até hoje como sítios arqueológicos visitados por milhões de pessoas anualmente. É que a matemática maia ficou conhecida por ser bastante sofisticada e complexa, destacando-se o fato de conhecer o número zero, um feito que pouquíssimos povos conseguiram. Os maias acreditavam em diversos deuses, portanto, sua religião era politeísta, como já disse anteriormente. Eles provavam que acreditavam que seus deuses apontavam um lugar chamado Tal-Huancha, paraíso que fazia parte de cosmovisão de vários povos da Mesoamérica. Acreditavam ainda que diferentes locais de natureza eram sagrados, possuíam diversos espíritos. Cada cidade maia possuía um deus específico. Os maias acreditavam na importância de sacrifícios humanos, como já dito. Portanto, diversos sacrifícios eram realizados na forma de manter os deuses satisfeitos e o universo em funcionamento. Sacrifícios, em geral, eram prisioneiros de guerra ou pessoas que se integravam como para serem sacrificadas. Agora, a decadência dos maias. Após os períodos de auge da civilização maia, iniciou-se uma fase de decadência, conhecida como período pós-clássico. Os historiadores não sabem especificamente o que causou a decadência maia, mas são sugeridos alguns motivos, como falta de alimento em virtude do esgotamento da terra e da superpopulação, desastres naturais, doenças e ataques estrangeiros. Independentemente dos motivos, os historiadores apontam que determinados locais maias sofreram um severo esvaziamento populacional, com grupos de pessoas mudando-se em massa para outras localidades da Mesoamérica. Quando os europeus chegaram à região, no começo do século XV1, esse processo de decadência maia ainda estava em curso. Os maias se localizaram onde hoje é localizada a América Central, nas regiões que correspondem atualmente a México, Guatemala, Salvador, Belize e Honduras. Em virtude da localização, os maias também são conhecidos como povos mesoamericanos. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Se inscrevam no canal Em Plena História, deixe seu like.